Fala, meu povo amado, tudo bem com vocês? Professor Evaldo Rodrigues na área mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional. E na aulinha de hoje vamos tratar de habeas data e ação popular. Tudo pronto? Tudo ok? Então vem-se embora, calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round aqui comigo. E para não perder tempo, habeas data na tela. Vem comigo, vamos embora. Olha só, habeas data, meu povo amado, olha o que nós temos aqui. Pega meu pincelzinho aqui. Historicidade, ou seja, qual é a da questão histórica do habeas data? E aqui nós temos o seguinte: o habeas data foi criado pela Constituição Federal de 1988, pessoal, tá? Então, o habeas data é fruto da Constituição de 88. Atualmente encontra-se disciplinado na Lei 9.507 de 1997, né? É a lei que regula o direito de acesso à informação e disciplina o rito processual do habeas data. Então, o habeas data ele foi incrementado no direito brasileiro na Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 trouxe o habeas data para a gente, criou o habeas data. E atualmente nós temos a lei do habeas data, que vai regulamentar como ele deve ser feito, quais são os padrões jurídicos de acesso à ação ao rito processual do habeas data, tudo bonitinho, através da Lei 9.507 de 1997. Até aqui tudo bem, né? Mas vamos ao que a Constituição fala sobre o habeas data, que é o que importa, é o que cai ali em 80% das questões. Vamos lá dar uma olhada? Então vem comigo. Olha só o que ela fala. Conceder-se habeas data para 1. Assegurar o conhecimento. Olha só, botei aqui grandão, mas olha, serve no primeiro momento para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante em registro de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Num primeiro momento, para que serve o habeas data? O habeas data é um remédio constitucional que você vai dar entrada na justiça e ele serve para que a justiça determine que um órgão público ou até mesmo privado, mas de caráter público, ou até mesmo ali, né, uma entidade não governamental, mas que faça às vezes do público, né? Então, qualquer órgão público ou que faça às vezes do público, caráter público, ele dê a sua informação. É personalíssimo a sua informação dentro de um banco de dados público ou de caráter público. Então, mais uma vez, para que serve o habeas data em um primeiro momento? Para que você tenha acesso às suas informações, não é da sua mulher, do seu marido, não, é as suas informações que estão dentro de um banco de dados público ou de caráter público. Vamos dar um exemplo para esse primeiro momento? Vamos lá. Imagina que o professor Evaldo quer saber se o nome dele está no Serasa. Olha só, quem nunca, né? Quem nunca? Vamos lá dar uma olhada. Aí o professor Evaldo chega lá, né? Aí fala, fala, Serasa! Tudo tranquilo, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Me diga uma coisa, vim aqui para saber se o meu nome, veja que eu estou pedindo informação minha, personalíssima, está aí no banco do rol dos maus pagadores. E aí, Serasa, tá ou não tá? Aí o Serasa olha para mim e diz assim, não digo. Aí eu digo, não digo por quê? Porque o senhor é uma mistura de Gugu Liberato com Thiago Leifert e não parece ser uma pessoa real. Eu não vou dizer essa informação. Aí eu olho para a cara dela e digo, agora deu a gota serena da Bobônica 4. Olhe, vou entrar na justiça, viu? Vou entrar com habeas data para que a justiça determine que você, Serasa, me dê essa informação, porque é uma informação minha, é os meus dados aí dentro de um banco de dados, que é o seu, mas que faz às vezes do público nesse momento. Então, essa é a ideia do habeas data para essa primeira hipótese, assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante em registro de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Mas não serve apenas para o conhecimento de suas informações. O habeas data também serve para a retificação. Isso mesmo, retificação. Já cuidado, tá? Não é ratificação, é retificação, tá? Não tem ratificação, é retificação. Beleza? Cuidado com isso.
É retificação, não é ratificação. Porque ratificação está na ideia de manter. Retificação está na ideia de modificar, tá? Então é retificação, cuidado com isso. Então nós temos aqui, ó, ele também serve para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Ou seja, se o cara quiser entrar administrativamente, ele entra. Se quiser pegar um processo sigiloso, judicial, né, tipo uma ação com obrigação de fazer, beleza, mas se ele quiser entrar com habeas data, também entra. Então, essa é a ideia. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo meio bizonho. Imagina que eu tenho o professor Evaldo, concurseiro, numa boate. Uma boate, tipo aqui em João Pessoa, Priscila House. O pessoal volta lá na boate, e aí ele olha para a menina olha para ele olha para a menina olha para ele vai lá e vai conversar com a menina. E aí, gatinha, tudo tranquilo? Tudo bem com você? Você tá bem? Tudo bem? Tal, vamos conversar aqui, vamos conhecer e tal, pá, conversa vai, conversa vem, tá? E aí o pessoal Evaldo diz, olha, vamos dar uns beijinhos? Vamos ficar? Vamos namorar? O que é que você acha? Aí a menina olha pra minha cara e faz, meu amigo, você faz o que da sua vida? Aí eu olho pra cara dela, já abaixo a cabeça, né? Eu digo, olha, eu sou concurseiro. Quando eu levantar a cabeça, essa menina não vai ter mais nem lá. Porque quando fala em concurseiro, e aí você, meu amigo, entende muito bem disso, todo mundo já pensa o quê? É vagabundo, não faz nada, não tem nada, é liso, tá entendendo? É sustentado, ou seja, é um bullying total com o concurseiro. E o professor Evaldo ficou muito triste e não conseguiu aquela menina dos sonhos dele. Só que o professor Evaldo estudou e passou no concurso federal. Olha que coisa bonitinha, olha que coisa bonitinha. Aí o padrão dele já melhorou, ele já vai lá pro Sky Bar. Aí tá o professor Evaldo no Mirante, olhando a cidade inteira, tomando um vinhozinho, né? E aí ele conhece uma mulher lá, ele chega, boa noite, tudo bem, como é que você tá? Posso me juntar a você? E aí vai, conversa vem, vinhozinho vai, vinhozinho vem. Ela faz, você faz o que da vida, professor Evaldo? Aí eu digo, olha, eu sou um servidor público federal. Pô, meu irmão, olha só. Ah, esperei tanto tempo para dizer isso, sou servidor público federal. Aí ela olha, os olhinhos dela já brilha, ela já vê, pô, ali tem futuro, né? Ali tem futuro, né? Um vagabundo desse no meio da rua, não. Rapaz, é bonito, inteligente, ainda tem futuro. Venha para cá, meu filho, e olhe só, por incrível que pareça, 6 meses depois, nasceram gêmeos. Isso mesmo, que eu vou chamar de habeas corpus e habeas datas. Olha que coisa mais linda. Professor Evaldo, esses gêmeos que nasceu, o casamento que aconteceu em 6 meses, é exatamente, concurso muda a vida da pessoa, meu amigo. Olha, o que o concurso não fizer, nada mais faz. Mas aí tem um problema. O professor Evaldo foi na repartição dele, tá? E fez, olha, eu quero modificar as minhas informações que estão dentro aqui do banco de dados da repartição. Eu quero acrescentar que agora eu estou casado, quero modificar meu estado civil, acrescentar o nome da minha esposa e quero acrescentar o nome dos meus filhos, habeas corpus e habeas data. Porque se eu precisar de uma licença para tomar conta de uma esposa, de um filho, a administração tem que saber, por exemplo. Aí eu chego lá, peço para modificar e o cara que está lá me atendendo diz, não, Evaldo, tem condição não, meu filho. Você passou no concurso há 6 meses. Não venha me dizer que em 6 meses você casou, encontrou uma pessoa, casou e já teve 2 filhos. Eu digo, mas foi prematuro. Aí ele, mas não interessa, não acontece isso não, isso está errado. Como ele está negando a modificação, a retificação dos meus dados dentro de um banco de dados públicos ou de caráter público, a partir desse momento eu já posso ir na justiça, dar entrada com a habeas data, para que a justiça determine que aquela repartição modifique os meus dados. Entendeu? Por isso que a gente sempre diz que o aluno tem que ficar com muita, mas muita atenção, porque a habeas data serve para assegurar o conhecimento de informações, ou seja, eu só quero saber da informação, mas também para retificar essas informações, ou seja, para modificar essas informações. Até aqui tudo bem, pessoal? Olha, eu sei que os exemplos é bem bizonho, né? Bem bizonho, quase chega a ser trash, mas é bom porque ajuda a decorar. A única finalidade é essa, tá? Ajudar a decorar. Então, cuidado, a habeas data serve para assegurar o conhecimento e também para modificar, retificar suas informações. Mas vamos continuando. Olha o que nós temos aqui. Caráter personalíssimo. A gente já falou um pouco sobre isso, né?
O habeas data é um remédio personalíssimo, ou seja, deve-se tratar de informações relativas à pessoa do impetrante, suas informações pessoais, em bancos de dados públicos ou de caráter público. Atenção, 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 meu povo, isso cai demais, hein? Quando se tratar do direito de certidão ou de receber informações da administração pública de interesse particular, coletivo ou geral, o remédio constitucional cabível, em caso de recusa, é o mandado de segurança e não o habeas data. Aí o cara faz, como assim, professor? Agora eu não entendi, foi nada, mestre. Me ajuda aí um pouquinho? Vamos lá, preste atenção. Vamos supor agora que você é um servidor público e dentro da repartição pública você foi testemunha de um crime. Tá? Uma pessoa agrediu outra dentro da repartição pública. As pessoas foram presas em flagrante delito e você foi intimado como testemunha dentro daquela situação. Você presenciou a agressão. Então você foi intimado pela testemunha. No dia da audiência, você chegou no fórum por volta das 2 horas da tarde, 14 horas, porque a audiência estava marcada para 14 horas. Só que atrasou o juiz, atrasou o réu, atrasou o advogado, atrasou todo mundo. A audiência só foi começar lá para as 5 da tarde. Você ficou lá de 2 às 5 da tarde esperando. 5 da tarde começou a audiência, você prestou seu depoimento, 5h30 você saiu. Quando você sai, você vai lá no cartório da vara criminal e vai dizer assim, olha, analista ou técnico judiciário, eu gostaria de uma certidão que comprovasse, né, que declarasse que eu estava aqui, que eu cheguei aqui por volta das 14 da tarde, né, e eu estou saindo daqui por volta das 17h30, para que eu apresente na minha repartição e não leve falta. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, nesse caso, você quer a informação ou você já tem a informação e quer apenas que o Estado declare? Você quer apenas que o Estado declare, mestre, você já tem a informação, porque você não é doido não, você sabe que você estava lá das 2 às 5h30. Então o que você quer é que o Estado declare, que das 2 às 5h30 você estava lá. É a mesma coisa de uma certidão de antecedentes criminais. Eu sei o que está lá, no caso nada, graças a Deus, né? Não devo nada à justiça penal, então não está lá, mas se eu passar no concurso hoje, eu vou ter que apresentar uma certidão. Mas não é que eu queira ter o acesso à informação. A informação eu já tenho. Eu quero apenas que o Estado declare para que eu comprove esse meu direito lá junto à banca do concurso público. Então, cuidado. Falou em certidão, não é habeas data, é mandado de segurança. Até porque mandado de segurança é o que sobra do habeas corpus e habeas data. Ele tem um caráter residual. E como aqui é o que sobra, você não quer ter acesso à informação, muito menos quer retificar a informação, então você só quer que o Estado declare, é um direito líquido e certo que sobra caráter residual, aí é mandado de segurança e não habeas data. Deu para entender isso, pessoal? Então cuidado, sua prova vai adorar jogar assim sabe, olha, a certidão foi negada. Qual é o remédio constitucional? Mandado de segurança. Agora também cuidado com informações da administração pública. Veja que você pode pedir informações sobre salários de servidor, obras, concursos, contratações, gastos, mas não é as suas informações que você está pedindo. Você está pedindo a informação da administração pública. Caso ela negue, também é mandado de segurança. Por quê? Porque não é suas informações, mestre. Não são as suas informações dentro de um banco de dados públicos ou de caráter público, mas informações da administração pública. Então, mais uma vez, cuidado. Sempre que eu falar em certidão ou informação da administração pública, o remédio cabível aqui é o mandado de segurança. Então, muito cuidado, que o remédio cabível é o mandado de segurança e não o habeas data, sempre que falar em certidão ou informações da administração pública. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos continuar. Informações relativas ali, né, sobre pessoas responsáveis por agressões e denúncias. Vamos lá. Informações sobre responsáveis por agressões e denúncias. Olha só. De acordo com o STF, não é cabível habeas data para obtenção de informações a respeito da identidade de responsáveis por agressões
e denúncias feitas contra o impetrante. Tal fato se dá em virtude do caráter personalíssimo do habeas data, que veda informações relativas às outras pessoas. Cuidado, isso já caiu em prova, tá? Se uma pessoa vai lhe denunciar, você não tem aqui o direito de saber quem foi que lhe denunciou. Né? Principalmente se for uma denúncia anônima, né? Uma denúncia sigilosa. Por quê? Porque a ideia é que para entrar com a habeas data, você tem que saber suas informações. E aí você está querendo saber quem é a outra pessoa, quais são os dados da outra pessoa. E aí, olha, dependendo da situação, você pode até ter essa informação, mas não é por meio do habeas data. O habeas data não vai lhe dar essa informação. Tá? O habeas data não é o remédio cabível para saber informações de outras pessoas, até porque ele tem um caráter personalíssimo. Até aqui tudo bem, né? Facinho, né, pessoal? Vamos andando. Sujeitos. Já falamos, né? Impetrante. Quem é que pode dar entrada com habeas data? Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Tendo em vista o caráter personalíssimo do habeas data, temos como regra geral a definição de que apenas o titular da informação pode impetrar o remédio, seja ele, né? Pessoa física, seja ele, né? Quando a gente fala aqui em titular, seja ele pessoa jurídica, seja ele pessoa física. Então, apenas o titular pode pedir a informação. Contudo, a gente vai ter uma exceçãozinha. Olha só, cônjuge superstite. Olha que nome bonitinho, muito bom para botar no filho, né? Segundo o STF, é direito do cônjuge superstite, ou seja, sobrevivente, ter conhecimento de informações relativas ao cônjuge falecido. Sobre o tema, vejamos a jurisprudência do STF. Olha aqui, ó. Habeas data, dados de cônjuge falecido, legitimidade do superstite, ou seja, do sobrevivente. Conforme o alcance do artigo 5º, inciso pra caramba, a linha A da Constituição Federal, é assegurado ao cônjuge superstite, ou seja, sobrevivente, o conhecimento de informações relativas ao falecidos, constante de registro de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Tá vendo, pessoal? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. O que é que nós temos aqui? Em regra, é você quem vai dar entrada com a habeas data para requerer as suas informações que estão dentro de um registro de bancos de dados públicos ou de caráter público. Até aí tudo bem. Aí o cara faz, mas e se a pessoa morrer? Aí o cônjuge pode fazer isso, ou até mesmo os herdeiros podem fazer isso, tá? Mas enquanto ele estiver vivo, é ele. Se ele morrer, pode ali, por exemplo, o cônjuge dar entrada. Não tem muito o que falar. E isso já foi questão de prova, então muito cuidado. Beleza? Continuando, vamos lá. Tem mais coisa ainda para a gente ver aqui. Impetrado. Olha só, quem é que vai ser impetrado? Entidades públicas ou pessoas jurídicas detentoras de direito privado ali, né, mas detentoras de bancos de dados públicos ou de caráter público, ou seja, um órgão público ou um privado que está fazendo às vezes do público e que está guardando essa informação e não dá acesso ou não retifica essa informação. Até aqui tudo bem, né? E um último tópico importante, jurisdição condicionada. Cuidado com isso, tá, pessoal? Jurisdição condicionada exige o indeferimento da autoridade administrativa, ou seja, só é possível a impetração do habeas data após indeferimento de pleito administrativo. Não precisa esgotar todas as instâncias administrativas, basta simples negativa de acesso à informação ou retificação. Professor, me explica melhor? Vamos lá. Imagina que você não foi no Serasa, não pediu informação do Serasa, mas já deu entrada direto com habeas data na justiça. Tá? Aí o juiz vai olhar para sua cara e vai dizer assim, mestre, tu foi lá pedir a informação, aí tu vai dizer, não, tu concorda comigo que se tu não foi lá pedir a informação, ninguém te negou nada? É. Tu concorda comigo que se ninguém te negou nada, ninguém fez nada de errado? É. E se ninguém fez nada de errado, o que é que você está fazendo aqui? Então vamos fazer o acordo? Você vai lá no Serasa, pede a informação,
Quando Serasa negar a informação, aí você vem aqui na justiça e dá entrada com habeas data. Essa é a ideia do habeas data. Essa é a ideia do habeas data. Por isso que a gente tem jurisdição condicionada. Ou seja, jurisdição está na ideia de quê? Justiça. E quando eu falo em condicionada, é o quê? Tem uma condição, um prévio requerimento administrativo. Então, para dar entrada com a habeas data, você tem que primeiro ir na justiça, requerer, ou administrativamente, melhor dizendo, requerer administrativamente primeiro, e depois, caso seja negado, é que você vai para a justiça. Agora, observa, você não precisa entrar administrativamente, depois recorrer administrativamente, depois. Quando não tiver mais recurso administrativo, ir para a justiça. Não precisa disso, mestre. Eu quero que você dê entrada uma vez administrativo. Negou o pedido administrativo, já nasce o seu direito de dar entrada na justiça. Deu para entender? Então, muito cuidado com isso. Negou o seu direito, aí você já pode ir para a justiça. Não precisa esgotar todas as instâncias, mas também não pode dar entrada na justiça direto, porque a gente tem uma jurisdição condicionada. Jurisdição condicionada à justiça está condicionada ao prévio requerimento administrativo. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? E disposições gerais para a gente finalizar a habeas data? Olha o que nós temos. Protege direito à informação e retificação. É personalíssimo, já falamos. E é gratuito, né? A gente sabe que são gratuitos aí habeas corpus, habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. Agora, cuidado, é gratuito, mas precisa de advogado, ou pelo menos um defensor público. O único que não precisa de advogado ou defensor público é o habeas corpus. Então, habeas corpus e habeas data são gratuitos. Agora, o habeas data precisa de advogado, o habeas corpus não. Tranquilo, né, pessoal? E para a gente já começar a finalizar esse bloco, vamos falar um pouquinho de ação popular? Vamos lá? Simbora, a ação popular já está aqui na agulha. Manda a ação popular para o pessoal. Ação popular. Olha só. Historicidade. A ação popular foi criada pela Constituição Federal de 1934. Cuidado com isso, hein? Ela é de 34. Atualmente se encontra disciplinada na Lei 4.717 de 1965. É a lei que regulamenta a ação popular. Então, cuidado, tá? Diferente, por exemplo, do habeas data, que foi criado com a Constituição de 88, a ação popular foi criada na Constituição de 34, tá? Então, cuidado com isso. Como é que a Constituição trata da ação popular? Vamos dar uma olhada. Artigo 5º, ele diz o seguinte, ó: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vamos lá, a gente tem muita coisa importante aqui. Começando com isso aqui, ó. Qualquer cidadão. Sua prova vai atacar primeiro aqui. Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão, tá? Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Aí o cara diz, professor, não entendi. Olha só, vamos já direto para cá. Quando a gente fala do sujeito ativo, do impetrante, a gente vai sempre falar em cidadão. Por quê? Quem é o cidadão? É o brasileiro nato ou naturalizado que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Ressalta-se que o brasileiro entre 16 e 18 anos de idade, desde que possuidor do título de eleitor, pode impetrar ação popular. E isso está onde? Na lei da ação popular, no artigo 1º, parágrafo 3º, ele diz que a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com título eleitoral ou documento que a ele corresponda. Então, traduzindo, quando a gente fala em cidadão aqui, pessoal, eu tenho quem? O brasileiro nato e o naturalizado que votam, que podem ser votados, que possuem o título de eleitor. Então, quem é que está fora? Veja o seguinte, estrangeiro está fora.
Porque estrangeiro nem vota, nem é votado. Pessoa jurídica está fora, por exemplo. Porque pessoa jurídica nem vota, nem é votado. Apátridas, aqueles que não têm pátria, estão fora. E os brasileiros, que mesmo sendo nato ou naturalizado, não possuem o título de eleitor, não estão, por exemplo, com os direitos políticos em vigor. Então, cuidado, tá? Se ela botar qualquer pessoa, tá errado, porque não entra o estrangeiro, não entra a pessoa jurídica, não entra o apátrida, é qualquer cidadão, que é o brasileiro que tem o título de eleitor. Isso cai muito, tipo assim, absurdamente. Então, cuidado com isso, tá bom? E continua, para que serve a ação popular? A ação popular, ela serve, voltando aqui, ela serve para anular, palavrinha mágica é essa, anular, anular qualquer ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Quando eu falo anular, eu estou dizendo o seguinte, olha, você que está em casa, tem título de eleitor, tudo bonitinho, sabe o que você pode fazer? Você pode anular qualquer ato que vá ferir, por exemplo, o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. E veja que quando ele fala em moralidade administrativa, poxa, entra praticamente tudo aí. Então você que está em casa, você já poderia dar entrada com a ação popular para anular, por exemplo, um edital de concurso público que não está seguindo os ditames da lei. Sei lá, uma contratação irregular, uma licitação irregular, contratação de servidores quando deveria fazer concurso público, contratação de obras, serviços onde deveria ter feito o processo licitatório. Então você pode anular, velho, qualquer ato lesivo à administração pública, seja ali em virtude do patrimônio, moralidade, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Então, na minha opinião, esse é o remédio mais bonito de todos. É o controle social, é a sociedade participando. Se a sociedade, de fato, tivesse esse conhecimento e essa, vamos dizer assim, essa consistência, essa rotina em dar entrada com esse tipo de ação, com certeza o nosso país hoje era diferente. Né? Agora, para que isso aconteça, aqui tem que estar na escola. Porque o moleque de 16 anos já pode fazer isso. Então, ensinar isso aqui na escola, trazer isso para a escola, transformar cidadãos de verdade, não meras máquinas de fazer Enem, eu acho que seria a coisa mais importante para esse nosso Brasil. Uma pessoa consciente dos seus direitos e dos seus deveres e sabendo utilizar os mecanismos e remédios que lhe cabem para a defesa da sua cidadania. Porque aqui nada mais, nada menos do que uma defesa da sua cidadania. Você, como cidadão, está fiscalizando a administração pública e vai anular os atos lesivos. Essa é a ideia. Tranquilo? Até aqui tudo bem? De boa. E ainda tem uma coisinha melhor. Qual é a cereja do bolo? Qual é a melhor parte disso tudo? É gratuito. Isso mesmo. Está aqui, ó. É isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, ou seja, não paga as custas do processo, custas judiciais, e ônus da sucumbência não paga o advogado da outra parte, é gratuito, tá? Até porque a gente já viu, são gratuitas ações de habeas corpus, habeas datas e os atos necessários ao exercício da cidadania. Esse aqui é um ato necessário ao exercício da cidadania. É gratuito, aí o cara faz, mas e se a pessoa tiver de má fé, professor? Primeiro, é dose comprovar a má-fé, né, mestre? Vamos lá, é complicado comprovar a má-fé. Tem que vazar um áudio aí pesado, tem que alguma coisa assim, né, que comprove que você está com má-fé. Como, por exemplo, vazou em um áudio, um vídeo, onde mostra que você só deu entrada naquela ação para prejudicar determinado gestor público. Então, você deu entrada na ação popular para prejudicar um servidor público, ou órgão público, ou gestor público, né, até mesmo um agente político ali, aí sim você pagaria as custas do processo e o ônus da sucumbência. Mas, para quem está de boa fé, é gratuito. Lembrando que, se você está de boa fé, você pode até perder a ação popular, mas você não paga nada. Tá? Você só paga se você tiver de má fé. Tranquilo, meu povo? Então, muito cuidado. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que tem por finalidade anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má fé, ou seja, salvo se ele tiver de má fé,
ele é isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Até aí facinho, né? Falamos aqui do cidadão, né? E também falei sobre isso, né? É o único remédio que não pode ser impetrado por pessoa jurídica. Cuidado com isso. Também não podem impetrar os estrangeiros e apátridas e brasileiros com os direitos políticos suspensos ou perdidos, né? Porque, de uma certa forma, se ele perde direito, ele deixa de ser brasileiro, né? Mas se ele perde os direitos políticos, no caso de atividade nociva ao interesse nacional, é só para o naturalizado e ele vai deixar de ser brasileiro. Então, cuidado, é o único remédio que não pode ser impetrado por pessoa jurídica, tá, pessoal? E aí, eu quero só para deixar claro, o habeas corpus pode ser impetrado por pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode ser paciente. Cuidado com isso, tá? Não pode ser paciente. Os outros remédios podem ser impetrados por pessoa jurídica. O único que não pode ser impetrado por pessoa jurídica é a ação popular. Inclusive, está aqui súmula 365 do STF. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Tá? Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Professor, e se a minha prova perguntar, e o Ministério Público pode propor ação popular? Olha só, deixa eu logo lhe deixar aqui bem resolvido com essa questão. Vem aqui com seu transparente favorito. Olha só. Ministério Público é pessoa jurídica? Sim. Então ele não pode propor ação popular. Ministério Público não pode propor ação popular. Agora tem um detalhe. Se o cidadão der entrada com ação popular e durante a ação popular ele desistir, agora o Ministério Público pode dar andamento à ação penal ou à ação popular. Ele pode continuar a ação popular. Então veja, o Ministério Público não pode dar entrada. Mas se a pessoa física que deu entrada desistiu, o Ministério Público pode dar continuidade. Cuidado que isso cai em prova e geral errou. Olha só o que nós temos aqui. O parquet, que é o Ministério Público, não pode impetrar ação popular. Até porque ele não é cidadão. Funcionando apenas como custos legis, ou seja, fiscal da lei. Ele fica ali só fiscalizando. Por outro lado, caso o impetrante desista da ação popular, o MP poderá promover o seu seguimento. Isso está onde? Está no artigo 9º da Lei de Ação Popular, que diz, ó, se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como o representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Então, se o autor desiste, o Ministério Público pode dar prosseguimento. E não é só o Ministério Público, né? Qualquer cidadão poderia fazer isso também. Tá, pessoal? Muito cuidado com essa pegadinha, hein? Tá prestando atenção? Muito cuidado, viu? Quem é o impetrado? Impetrado é a pessoa que praticou ali o ato lesivo ao patrimônio público, a moralidade, o meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, é quem ali praticou o ato lesivo. Então são todas as pessoas jurídicas, autoridades, administradores, servidores, empregados públicos, né? E ainda todos que se beneficiaram do ato lesivo. Esse vai ser o sujeito passivo. E para finalizar, todo esse bloco de remédio constitucional, isso mesmo, pessoal, acaba agora remédios constitucionais. Olha só o que nós temos. Disposições gerais. Protege o patrimônio público, a moralidade, ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Já falamos sobre isso. É uma ação coletiva, é um controle popular. Essa ideia é a população, né, de uma certa forma, controlando a administração pública, fiscalizando. É isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, ou seja, é gratuito, salvo se o cara tiver de má fé. E lembrando que precisa de advogado ou defensor público. Pode haver uma liminar, você pode pedir uma liminar em ação popular, é possível, para que você já peça para que o judiciário, assim que receber a ação popular, já determine por meio de uma liminar que aquela ilegalidade, né, que aquele ato lesivo, ele cesse, ele pare. E por fim, eu quero um cuidado com isso aqui, ó. Ação civil
pública. Por quê? Porque a ação civil pública não é um remédio constitucional. E ele é muito utilizado para confundir um aluno no momento da prova. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Volta e meia, sua prova vai chegar e vai dizer assim, olha, qual é o remédio cabível para anular ato lesivo à administração pública? É ação civil pública ou ação popular? Ação civil pública não é remédio constitucional. Ação civil pública não é artigo 5º. Ação civil pública não é matéria do objeto do nosso estudo, logo nunca é ela. Ela está ali só para bugar sua mente. Ação civil pública é uma ação civil, como é ação por danos morais, ação por danos materiais, obrigação de fazer. Então, ela geralmente vai entrar na sua prova só para lhe bugar, só para fazer você botar aquela bolinha. Então, apareceu ação civil pública, lembra, ela não é remédio constitucional. O remédio constitucional é ação popular. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo bem? Show de bola, show de bola. Como o nosso tempo estourou, por hora é só. Um beijo, um sorriso. Fui!